Romanos 13, do versículo 1 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor: Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Amém. Podem se assentar. Então começa dizendo ali no versículo 1, de Romanos 13: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. É muito interessante aqui, que foi usado o termo alma. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque essa sujeição para o cristão não deve ser apenas exterior. Assim como nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, Deus aceita aquela adoração que é apenas de boca, alguém que louva Ele apenas com seus lábios, mas não com seu coração. Deus aceita esse tipo de adoração? Não aceita. Então a nossa obediência a qualquer princípio bíblico, ele não pode ser uma obediência apenas externa, apenas na aparência. Nós precisamos ter o nosso coração submisso a todos os mandamentos, a todos os princípios do Senhor. E como o Senhor coloca como um princípio que nós estejamos sujeitos às autoridades superiores, nós precisamos fazer isso não apenas de maneira externa, não apenas para ser visto, mas com a nossa alma. Por isso diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Esse é o motivo. A gente olha assim, mas olha quem são as nossas autoridades superiores. Nós temos um presidente que deveria estar preso, que deveria ser o alvo dos magistrados, mas está governando o país. Nós temos juízes que eles deveriam ser julgados e condenados, mas são aqueles que estão julgando e condenando, ou pior, julgando e inocentando quem deveriam condenar.
Então, assim, daí a gente fica assim, pá, como é que eu vou me sujeitar a esse tipo de gente, sabe? Só que qual é a questão? Não está vinculado à pessoa. Essa submissão, essa sujeição, tudo isso, né, que a palavra nos orienta aqui, nos ordena, nos manda, né, que cumpramos, isso não está vinculada à pessoa, mas está vinculada à posição de autoridade. A posição de autoridade. Então, quem está numa posição de autoridade, ela deve ser respeitada, ela deve ser honrada, nós devemos nos sujeitar a ela, não por causa que é o fulano ou é o ciclano, não porque a gente gosta ou deixa de gostar, mas por causa da posição que ela ocupa, e essa posição foi ordenada por Deus. Vamos lá, olha o que vem na sequência. Não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então, e aqui nós precisamos entender de duas formas. Primeiro, Deus ordenou, Deus estabeleceu uma ordem na sociedade, onde Ele estabeleceu autoridades, né, para governarem, para regerem essa sociedade, e essas posições de autoridade foram ordenadas por Ele. Mas não apenas isso. Não é apenas a posição de autoridade que foi ordenada por Deus. Aqueles que ocupam essas posições também foram colocados lá por Deus. Então, se hoje nós temos um presidente, se hoje nós temos um governador, se hoje nós temos juízes, nós temos, né, pessoas que às vezes nós não gostaríamos que estivessem lá, naquele tempo lá, quem era o imperador? Era Nero, meus irmãos. Sabe quem era Nero? Nero era um homem que fazia para iluminação das ruas, ele pegava cristãos, matava os cristãos, ou daqui a pouco até colocava eles vivos, untava com óleo e botava fogo. Esse era o imperador, esse era o rei. A quem é dito o quê? Que os cristãos se rebelassem? É isso que está escrito? Não. É dito que estivessem sujeitos. Estivessem sujeitos. Quando Paulo ele apela para César. Ele estava o quê? Sujeito à autoridade de César. Ele reconhecia essa autoridade. Jesus, quando estava sendo julgado por Pilatos, e aí Pilatos ali tentando, né, de algum jeito livrar, né, Jesus, uma hora ele faz a pergunta para Jesus e tu não me respondes, né, não sabe que eu tenho poder para te crucificar, o poder para te libertar? Aí Jesus olha para ele assim, Jesus, olha só, Jesus não foi rebelde à autoridade dele, Jesus estava ali sujeito à autoridade. O próprio Rei dos Reis estava ali como homem sujeito à autoridade de um presidente, de um governador, que por sua vez estava sujeito à autoridade de César, do imperador. E Jesus fala assim para ele: nenhuma autoridade teria sobre mim, nenhum poder teria sobre mim, aqui a palavra é a mesma, exousia. Nenhum poder, nenhuma autoridade teria sobre mim se do alto não te fosse dada. Então quem é que tinha dado aquela autoridade para Pilatos, para poder julgar a Cristo? O próprio Deus. Então Deus havia dado essa autoridade para ele, e Jesus estava ali, né, como um homem sujeito a essa autoridade. Aquele que iria crucificá-lo, aquele que iria lavar as suas mãos. Olha que baita juiz. Olha que baita juiz esse. É bem do mesmo tipo que a gente está tendo por aí. Um juiz que a quem deveria inocentar condena, a quem deveria condenar inocenta, porque ele soltou quem? Soltou Barrabás. Mas é a esse mesmo juiz iníquo, ímpio, a quem Jesus se sujeitou. Então, nós somos melhores que Cristo para não nos sujeitarmos? Somos melhores? Alguém é melhor que Cristo? Não, eu não vou me sujeitar. Alguém é melhor que Cristo? Creio que não, né? Então nós devemos nos sujeitar. Aí diz assim, versículo 2: por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus.
e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Então, se nós resistirmos, não, eu não aceito, tal, né, não vou me submeter, não vou me sujeitar, bom, arque com as consequências. Arque com as consequências. Aqueles que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Depois que for condenado, não adianta reclamar. Não, mas como é que eu ia me sujeitar a esse homem, a esse juiz, a esse presidente, a esse governador, a esse... Olha, a palavra manda nós nos sujeitarmos. Aí diz assim, versículo 3: porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Então aqui nós estamos olhando para esse texto e vendo qual é a intenção de Deus ao estabelecer posições de autoridade. Qual é a intenção de Deus quando alguém ocupa uma posição de autoridade? É para que ele seja terror, para que ele seja um terror, ou seja, para que ele desperte terror nos corações, não para as boas obras, mas para as más obras. Então a intenção de Deus ao estabelecer magistrados, autoridades, é que justamente aqueles que não querem obedecer à lei se sintam aterrorizados de pensar em desobedecer. Essa é a intenção de Deus estabelecer esses magistrados. Então, queres tu, pois, não temer a autoridade? Tu quer estar tranquilo, né, tudo, faze o bem e terás o louvor dela. Então, o Estado não deveria, pelo menos, perseguir o cidadão de bem, aquele cidadão que cumpre as leis, que cumpre os seus deveres, que paga o seu imposto em dia, que não transgride nenhuma lei. Esse deveria ser louvado pelo Estado. Sempre acontecem as coisas dessa forma? Sempre aqueles que estão em posição de autoridade, como diz aqui, são terror para as más obras? Infelizmente não. Muitas vezes aqueles que deveriam ser, o terror das más obras, estão ali tentando fazer uma mudança na lei, alguma coisa para abrandar, para tornar esse terror assim cada vez mais tímido, até o ponto de facilitar, de aquele que tem uma intenção de praticar o mal, de fazer más obras, se sinta cada vez mais à vontade. É um tempo terrível. Isso não é... Nós vemos isso na nossa sociedade, nós vemos isso no nosso país, nós vemos isso no mundo de maneira geral. É uma tendência cada vez maior de uma inversão de valores, daquilo que é bom ser chamado mal, aquilo que é mal ser chamado bom. Só que esse não é o único tempo na história onde isso já aconteceu. Sempre há períodos na história, sempre existem homens que estão em posição de autoridade, que são homens ímpios, que não cumprem bem o seu papel como governantes, como magistrados. Quando eles não cumprem bem o seu papel como governantes e magistrados, nós temos o direito de nos insurgirmos, nos rebelarmos? Não. Nós vamos cumprir o nosso papel, porque nós vamos ter que prestar contas diante do nosso Deus, da forma como nós obedecemos os seus princípios. Mas agora esses governantes, eles por sua vez vão ter que prestar contas também diante de Deus, da forma como exerceram a autoridade que lhes foi conferida, que lhes foi dada. Então, assim, por que nós precisamos nos sujeitar? Porque nós precisamos estar, antes de tudo, submissos e confiantes na mão e providência do Senhor. Porque se fôssemos olhar de fato somente para aquele homem que está lá, em qualquer dessas posições de autoridade, nós poderíamos ser levados a pensar, então eu não vou me sujeitar, porque olha esse tipo. Mas, vamos lá, olha o texto que vai dizendo.
Ela é versículo 4, porque ela é ministro de Deus para o teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que estejais sujeitos não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Então, primeiro, é um dever de consciência. Segundo, olha aqui o versículo 6, por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Então, olha como todo o tempo está vinculando, sabe, o agir, né, e o objetivo do porquê Deus estabeleceu essas autoridades está vinculando a Ele mesmo. Porque diz assim, ó, que eles são, versículo 4, que eles são ministros de Deus para o nosso bem. Segundo, falei que eles são ministros de Deus, vingador para castigar o que faz o mal. Depois diz assim, são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo, no versículo 6. 3 vezes repete que eles são ministros de Deus, ou seja, porque foram ordenados por Deus. Então, se nós resistirmos a essas autoridades, nós vamos estar resistindo à própria ordenação de Deus. Ponto. Ah, mas eles estão fazendo coisa errada. Podem estar fazendo coisa errada. Eles vão acertar contas com Deus. O juízo sobre essas autoridades, se não cumprirem bem o seu papel, se não cumprirem o papel que Deus estabeleceu para as autoridades cumprirem, eles vão ter que prestar contas diante de Deus e vão ser julgados, e se cumprirem mal o seu papel, podem ser condenados eternamente por terem cumprido mal o seu papel. Mas agora, nós, para que nós vamos atrair pecado sobre nós? Para que nós vamos, numa resistência à autoridade? Pensa, essas autoridades ímpias que têm um gostinho assim, na boca, sabe, por perseguir crente, por perseguir o povo de Deus, e aí a gente vai ficar impondo resistência para mais ainda atrair, sabe, a ira e a vontade, sabe, de eles se voltarem contra nós? Para quê? Para que a gente vai dificultar as coisas para nós mesmos? Não tem porquê. Então, mas vamos analisar agora aqui, por um momento, o que seria, o propósito de Deus, apesar de todos os problemas que há, em homens pecadores, em homens ímpios ocuparem essas posições, nós vamos por um momento, nos esquecer, de toda essa impiedade, que há no coração daqueles que ocupam, as posições de autoridade, mas vamos olhar para qual o objetivo que Deus estabeleceu. Por quê? Porque aqueles que ocupam, nem todos aqueles que ocupam posições de autoridade são de fato ímpios. Graças a Deus nós temos, sabe, também homens que são justos e ocupam essas posições. Sempre há um remanescente, de homens piedosos que também ocupam posições de autoridade. Então não existe somente, a coisa não está completamente perdida, que é só completamente dominada, por homens ímpios. Há homens justos, há homens que procuram, e aqui então nós temos princípios que devem reger aqueles homens justos que estão nessas posições, e que devem nortear então a maneira como eles vão agir quando estão numa posição assim, de autoridade. Aí diz assim, aqui, como é que então um homem justo, especialmente se for um cristão, ele vai olhar para um texto desse, se ele vai olhar assim, diz que a autoridade ela é ministro de Deus para o bem, diz para o teu bem no caso, mas aí no caso dela, vai ser então para o bem de outro, Então ele já sabe que ele está ali sendo um ministro de Deus, está servindo a Deus, porque aqui é o mesmo termo para diácono, tá, meus irmãos? Ministro aqui é o mesmo termo para diácono, é um diácono de Deus, Então ele já sabe que o objetivo dele é produzir, é promover o bem. Aí diz assim, mas se fizeres o mal, teme, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Então ele já sabe que ele deve buscar, se é alguém que é um legislador, deve buscar fazer leis duras contra o pecado, contra aquilo que é mal. Se ele é um juiz, ele não deve passar a mão na cabeça de bandido, ele deve condenar o bandido, deve ser justo. Então ele sabe a maneira como ele vai exercer
a sua autoridade. E aqui nós temos então as funções principais que deveriam haver no governo, que é uma delas promover a segurança e executar a justiça. Porque justamente são terror para as más obras, eles castigam aqueles que fazem mal. Então, qual é o objetivo? É promover a segurança. Imagina se, mesmo com um governo, muitas vezes ocupado por muitos homens ímpios, mas imagina se não tivesse governo. Imagina se nós estivéssemos numa anarquia. A situação seria muito pior. Se da maneira como nós estamos, e muitas vezes tendo que aguentar governos ímpios, às vezes já é uma situação difícil, imagina sem nenhum governo, como é o que alguns ímpios gostariam. Existem ímpios que gostariam que fosse uma anarquia, que não existisse autoridade, que não existisse governo. Por quê? Porque eles têm aquele princípio, de que se há um governo, eu sou contra. E nós, o povo de Deus, não pode ter esse princípio dentro do seu coração. Se há um governo, nós precisamos estar sujeitos. Esse é o princípio do cristão. É interessante aqui no versículo 4, que diz assim, pois não trazem em vão a espada. Se fizeres o mal, teme, pois não trazem em vão a espada. Quando diz assim, não trazem em vão a espada serve para quê? Para dar uma massageada nas costas, dar um planchaço nas costas do bandido, assim, para isso serve a espada. Para dar de prancha da bunda do bandido. Tu fez coisa má, não faz mais. É assim que funciona a espada? Ou a espada serve para matar? A espada serve para matar. Então olha só, ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz. Pensa, imagina o magistrado chegando para perto, trazendo a espada. Não é em vão, como diz aqui, não traz em vão a espada. Para que está vindo com a espada? Para usar da espada. Ou seja, nós temos aqui a pena de morte. A pena de morte, então, é algo antibíblico ou é algo que está prescrito na Escritura? Está prescrito. Sabe que existem muitos cristãos que são contra a pena de morte. Mas os cristãos que são contra a pena de morte, sabe qual é o motivo? É porque aprenderam assim na escola, no meio de uma sociedade onde não existe essa pena. Então, às vezes, vai haver cristãos que acham que é errado, que acham que até, sabe, que é uma coisa antibíblica a pena de morte. Eu havia um tempo, antes de me converter, eu era, óbvio, contrário à pena de morte, antes da minha conversão. Eu fui ensinado assim na escola por muitos e muitos anos, mais de uma década, aprendendo que nós estávamos num país que não tinha pena de morte. A gente olhava, por exemplo, para outros países que tinha pena de morte, como Estados Unidos ou como outros, aqueles países muçulmanos, e outros lugares. Nossa, que horrível, que barbaridade, como é que pode, Só que quando eu me converti, eu comecei a ler a Escritura, vendo que, peraí, como assim? Já no princípio, lá quando Noé sai da arca, Deus já fala que aquele que derramar o sangue do homem, pelo homem, o seu sangue vai ser derramado. Deus já institui a pena de morte assim que Noé sai da arca. Depois, na lei de Moisés, nós temos pena de morte para vários crimes. Jesus se sujeitou à pena de morte. Ele não disse, como assim? Pena de morte é contra os princípios de Deus. Ele não abriu em nenhum momento a boca para dizer que a pena de morte era uma coisa contrária ao padrão de Deus. Aí depois Paulo também, tem um dado momento que ele está sendo julgado, ele diz assim, olha, se eu fiz alguma coisa digna de morte, eu não me, pode me matar. Mas é assim. Paulo não tinha feito nada digno de morte.
Ele não se recusaria a morrer se tivesse feito alguma coisa digna de morte. Então o apóstolo Paulo reconhecia a pena de morte como algo normal dentro do padrão de Deus. E aqui nesse texto, claramente, nós vemos isso, que a autoridade é ministro de Deus. Vingador, para castigar o que faz o mal, e não traz em vão a espada. Então nós temos aqui, mais uma vez, o princípio bíblico, né, sempre sendo novamente reforçado, estabelecido, muito claro. Então é uma pena, tá? É uma pena que em nosso país alguns crimes terríveis não sejam punidos com a pena de morte. Nós temos pelo menos 3 casos de crimes que deveriam ser punidos com a pena de morte, que é homicídio, estupro e sequestro. Pelo menos esses 3. Tá? Poderia, daqui a pouco, né, com mais tempo, poder se averiguar que mais algum outro tipo de crime, daqui a pouco, poderia também ser englobado, né, com a pena de morte. Poderia, daqui a pouco, nós chegarmos a essa conclusão. Mas pelo menos esses 3. E infelizmente não é o que acontece. Agora, aqui diz assim, vamos seguir aqui, ainda nesse versículo, né, diz assim, que ele é ministro de Deus, vingador, para castigar o que faz mal. Eu estava dando uma olhada nesse texto aqui, a palavra castigar, tá? E é interessante que no grego aqui nós temos uma palavra para ira, né? Esse castigar aqui é como que executar a ira. E quando a gente olha lá em cima, lá no versículo 19 do capítulo 12, Romanos 12, 19, diz assim, ó, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Uma das formas, tá? Uma das formas com que Deus executa a vingança, quando nós damos lugar à ira de Deus, uma das formas com que a ira de Deus se manifesta vingando o mal, que pode até mesmo ter sido feito contra nós, é também, não é unicamente, mas é também pelos magistrados. Porque aqui é dito que eles são o quê? Ministros de Deus, vingador para castigar ou para executar ira ao que faz o mal. Olha que interessante a relação, né, que há entre esses versículos. Sabe, não é à toa, não é em vão que há essa semelhança. Versículo 6, porque por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Então aqui é dito que o tributo, né, ele tem esse objetivo de sustentar, né, as autoridades, mas não em seus, como infelizmente acontece, nas suas regalias, em seus jantares caros, em hotéis de luxo e tudo mais. O objetivo era justamente sustentar vamos dizer assim, a estrutura do governo. A estrutura, não os benefícios pessoais que essas autoridades acabam, né, se beneficiando e que ficam se protegendo um ao outro, aumentando seus salários, aumentando seus benefícios, né, e tantas outras coisas, né, que nós vemos a nível federal, estadual, municipal. Onde é que tem, senhor, farra com o dinheiro público. É o que a gente mais vê. É o dinheiro público que deveria ser gasto, né, para o bem do povo, sendo gasto para o bem de si próprio, de uma maneira egoísta. O objetivo deveria ser esse, deveria ser sustentar, né, a estrutura do Estado, a estrutura das posições de autoridade. Mas, infelizmente, não é isso que acontece, mas não é por causa que o dinheiro está sendo mal usado que a gente tem, então, motivo para deixar de pagar o imposto. Porque a gente tem, não, o dinheiro do imposto está sendo mal usado, olha só o que eles estão fazendo com o dinheiro dos nossos impostos.
Eu não vou pagar imposto. Você se sente, né, confortável de ela cometer o erro dela porque o outro está errando. Então ela vai pagar o mal com o mal, né? Não, eu vou pagar o mal com o mal. Eu não vou pagar porque eu sei que eles estão usando mal o dinheiro do meu imposto. É assim que um cristão tem que pensar? Olha só, portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. Ponto. Um cristão não deve ser um sonegador de impostos. Todo aquele que sonega imposto vai arcar com as consequências disso. E o nosso dever não é, porque ele não é somente para com as posições de autoridade, é para quem estabeleceu essas posições de autoridade, que é o próprio Deus. Então o pecado ele não é somente contra homens, o pecado ele é também contra Deus, porque foi Deus quem estabeleceu, foi Deus quem disse para nós. Se o próprio Jesus, quando ele foi indagado, nós devemos pagar o tributo a César, Jesus disse o quê? Não tem que pagar. É isso que Jesus disse? Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus não disse que não tinha que pagar o tributo. Tinha que pagar. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Quando estava lá, teve um determinado imposto, tá? Que não era cobrado pelos romanos ali, não era para César, era para o próprio povo ali. Ele foi cobrado tributo assim quando ele entrou na cidade, e aí vieram para Pedro, né? E pediram assim, o vosso mestre não paga as dracmas? E aí, que era dracmas no plural, tá? Porque eram duas. Era, né, uma de dracma, né? E aí, Pedro entrou, eles falaram com Pedro, né? Quando Pedro entrou, Jesus disse sim, os filhos são isentos ou não são? São. Daí Jesus fala assim, mas para que não os escandalizemos, vai lá, peça um peixe, vai encontrar lá um estáter, né, que valia o valor de 4 dracmas, e vai lá dar por mim e dar por ti. Naquela situação, era uma situação que eles não precisariam ter pago. Eles estavam isentos, mas foram cobrados indevidamente. Mas mesmo assim, para que não ficasse aquela coisa, discutindo e gerando questão ali, vai lá e paga. Então, assim, se mesmo a situação que não era preciso, Jesus pagou o imposto, que dirá quando é preciso? Que dirá quando a cobrança, né, é justa? E aí, por exemplo, existem cristãos que às vezes vão lá, vou pegar um exemplo aqui, tá, irmãos? Bem que eu já vi muitos cristãos cometer esse erro. Vão lá para o Paraguai, vão lá para o Uruguai, vão lá para os Estados Unidos, vão lá para qualquer, lugar fora do país, compram produtos, e aí vêm para dentro do país, compram acima da cota e omitem. E para quê? Para não pagar o imposto daquilo que compraram a mais. Porque teria uma cota de isenção, né? Mas o que passar daquela cota tem que pagar o imposto. E a pessoa daí vai lá, compra o relógio, vem usando o relógio. Compra o celular e leva já o chip, leva o negócio lá e vem usando o celular. Compra uma roupa lá, vai com uma roupa velha e vem com uma roupa nova, no caso da roupa que comprou lá, vem usando. Tudo para quê? Para mascarar de uma maneira hipócrita, isso aí é hipocrisia, para mascarar e não precisar pagar o imposto. Sabe que isso é um crime? Isso não é só um pecado. Não é só o pecado de não pagar o tributo a quem se deve o tributo, de não pagar o imposto a quem se deve o imposto, como diz aqui na Escritura, e é um princípio bíblico, então também é um crime. Se chama descaminho. Então, crente não comete crime, e crente paga os seus impostos, paga os tributos em dia. Que nós possamos, ser bons cidadãos, não sonegadores de impostos. Amém, meus irmãos? A quem temor,
a quem honra, honra. Então, quero, para a gente finalizar aqui essa porção, quero abrir com os irmãos um texto lá de 1 Pedro, capítulo 2, e versículo 12 em diante. 1 Pedro 2, 12 em diante diz assim: tendo vosso viver honesto entre os gentios. Então nós temos que ter um modo de vida, né, honesto perante os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Então a maneira de nós viver deve chamar a atenção pelas boas obras, mesmo que as pessoas falem mal, só falem mal de ti. Ó, aquele crente lá, aquele lá evangélico, aquele lá é isso, é aquilo e tal, fala, né, como que xingando. E ele vai vendo boas obras em ti, e muitas vezes essas boas obras vai irritando o ímpio. Ele se irrita porque tu pratica boas obras. Só que vai chegar o dia que Deus vai visitá-lo, e que chegue esse dia. Que chegue esse dia em que ele seja visitado pelo Espírito Santo, seja transformado, e nesse dia ele vai glorificar a Deus pelas boas obras que ele observou em ti. Aí no versículo 13 diz assim: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana. A toda ordenação humana. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana. Mas diz assim, ó, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Então, é o mesmo princípio, né, que a gente já viu ali em Romanos 13 sendo repetido por outro apóstolo. Coisa tremenda, sabe, né, que esse princípio, né, que ele vai sendo martelado na Escritura, que é justamente para que fique bem reforçado. Ah, será que eu entendi bem? Sim, entendeu bem, é isso mesmo. Aí diz assim: porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos, como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Então, nós somos chamados, né, como a gente viu no culto passado, né, a honrarmos a todos aqueles a quem nós devemos honra. Nós somos chamados a amar os irmãos, como diz aqui, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai ao rei. E aqui no final, né, voltando lá para Romanos 13, no versículo 7, diz: portanto dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. É óbvio que esse princípio, né, de temor, né, principalmente a Deus, né, temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então é algo muito óbvio. A honra como princípio, né, que nós já vimos tanto no culto passado como ali, né, lá em 1 Pedro, que fala, né, honrai a todos, né? Só que aqui, esse versículo aqui é uma continuidade de tudo que vem vindo desde o versículo 1. Então esse temor que é mencionado aqui, e essa honra que é mencionada aqui, justamente é o temor e a honra direcionada à autoridade. O princípio ele vai poder se aplicar em outras esferas, sim, mas neste contexto aqui, quando está se dizendo a quem temor, temor, neste contexto não é o temor a Deus, tá? Por mais que nós devamos temer a Deus, e nós temos ali na Escritura dezenas, quem sabe até centenas de passagens que nos, né, instruem a termos temor de Deus. Mas aqui, a quem temor, né, é direcionado à autoridade. Da mesma forma como quando diz assim, a quem honra, honra. Por quê? Lá em 1 Pedro também diz o quê? Honrai ao rei. Então esse honra aqui é uma honra que ela é específica para a autoridade. Olha a maneira como Paulo ele se portava diante das autoridades. Quando está lá o governador e ele vai se defender perante o governador, quando está lá o rei
Agripa, e ele vai se defender, né? Olha a maneira como ele fala, como ele trata, né? O rei, o governador, sabe? Ele fala de maneira honrosa, com reverência, né, perante aqueles homens, mesmo que eles não eram cristãos, mesmo que ainda fossem homens ímpios, mas ele não deixa de, agir com temor, com respeito, com honra diante daqueles homens. Então, se nós, por exemplo, né, esses homens, por exemplo, né, o presidente que nós temos, o governador, né, daqui a pouco o prefeito, pode ser que não seja o prefeito que tu votou nele, não queria que ele fosse um vereador, um deputado, um senador. Tu está diante de um homem assim, e é um homem que ele está nessa posição de autoridade, e que, no que dependesse de ti, ele não estaria naquela posição de autoridade. Mas, se algum dia tu estiver diante de alguma pessoa que estiver numa dessas posições de autoridade, mesmo que tu não goste da pessoa, mesmo que tu ache que ela não é a pessoa apropriada para estar naquele cargo, naquela função, tu deve tratá-la com honra, com respeito, com temor. Então, se um dia a gente chegasse, né, tá ali o Lula que roubou o país, fez tudo e aconteceu e tal, mas enquanto ele é presidente, a gente vai tratá-lo com respeito, porque ele é presidente. Está lá o Eduardo Leite ali, que homossexual no governo do estado e tal, como é que pode terem votado num homem assim e tal? Mas, enquanto ele estiver como governador, nós vamos dar honra à posição que ele está exercendo. E vamos orar por esses homens. Vamos orar pelo Lula, vamos orar pelo Eduardo Leite, nós vamos orar por qualquer outro que está em alguma posição de autoridade. Pelos juízes, aqueles que estão lá no STF, que a gente olha para como é que eles decidem isso e tal. E tantos outros juízes. Vamos orar por eles. E se algum dia a gente se deparar, a gente não vai fazer, como a gente vê nos videozinhos, né? Eles lá andando lá em Portugal, em outros lugares, as pessoas começam a xingar, começam a insultá-los, né? É assim com um cristão, né, que um cristão vai agir. Se a gente estivesse lá no outro país, né, e diante de uma dessas autoridades, é assim que nós como cristãos deveríamos agir? Insultando? Xingando? Não. Mesmo que esses homens sejam ímpios, mesmo que eles cometam, né, pecados, não é a maneira cristã de agir perante uma autoridade. Não é xingando, não é insultando, não é se alegrando quando a gente vê um vídeo dessas pessoas fazendo outras coisas. Que nós venhamos a entregar esses homens nas mãos do Senhor. Se o Senhor quiser, fazer algo, né, tirar eles da posição que eles estão, Ele põe e Ele tira. Se Deus quiser fazer qualquer coisa, Deus, Ele faz, Ele tem o poder. A nós compete o quê? Nos sujeitarmos às autoridades, honrarmos, temermos, pagarmos o nosso imposto em dia, o nosso tributo. E é isso. Amém, meus irmãos? Dando continuidade aqui, diz assim, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros, cumpriu a lei. Então, a ninguém devais coisa alguma. A gente leu no Salmo, né, o menino estava lendo o Salmo no início aqui do culto, e diz assim que o ímpio, ele toma emprestado e não paga. Então, quem é aquele que toma emprestado e não paga? O ímpio. O cristão, como é que o cristão aqui? O cristão não deve coisa alguma a ninguém, a não ser o amor. Então, o cristão ele é chamado para pagar as suas dívidas. Esse é o princípio do cristão, é não ficar devendo nada para ninguém. Pode acontecer de algum momento, alguma situação, né, o cristão está numa dificuldade e acabar devendo. Pode acontecer. Mas se acontecer, o que é que não pode estar no coração desse crente? Uma indiferença para com a sua dívida. Às vezes uma pessoa pode, acontecer um acidente, acontecer uma doença, tantas circunstâncias, né, da vida que, por mais que a pessoa estava ali sendo cuidadosa e tal, pode, acontecer de vir a se encontrar numa situação de dificuldade financeira. Daqui a pouco está devendo para alguém.
Então, o que é que o crente vai fazer? Ele vai se esforçar, ele vai estar ali determinado a quitar tudo aquilo que ele tem de dívida. Ele não pode ser indiferente para com as suas dívidas. Mas tem um outro problema, que é pior, porque às vezes são as circunstâncias que nos conduzem, né, a ter dívidas, circunstâncias às vezes que não estavam na nossa mão controlar. Mas o pior é quando o crente ele acaba se colocando numa posição de estar endividado por más decisões, e decisões às vezes sabe de, né, é só ir comprando, é só ir fazendo empréstimo, é só ir fazer tal, né, e daqui a pouco é o cartão de crédito e tal, e vai quando vê já tá aquela bola de neve, porque foi um mau administrador. Isso é muito ruim. Então o que precisa haver? Dependente da situação, se foi por uma circunstâncias te levaram, tem que se esforçar para pagar, para botar tudo em dia, para não dever nada para ninguém. Se foi uma má administração que levou a isso, tem que haver um arrependimento dessa má administração, de ter utilizado mal os recursos que Deus colocou na tua mão. Vai haver um arrependimento e então uma correção, ou seja, a busca de quitar tudo que está, né, as dívidas que existem. Então, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque o amor, nós temos uma dívida de amor uns para com os outros, e essa dívida não é assim que nós, agora eu agi com amor para contigo, num dado momento, então quitei a minha dívida. Não funciona assim. Nós sempre vamos estar endividados uns com os outros. Nós sempre vamos dever, nunca nós vamos poder dizer assim, que nós já amamos o suficiente, né, que então não precisamos mais amar. Porque, vamos lá, uma dívida, no momento que tu quitou, tu precisa continuar pagando aquela pessoa? Não, tu quitou a tua dívida, tu estava devendo e tu pagou aquilo que tu devia, tu precisa pagar mais, não precisa mais pagar mais nada. Mas agora, o amor, tu amou, tu está ali perseverando em amar, aí chega um momento onde tu não precisa mais? Não, sempre tu vai ter que continuar amando, e amando, e amando, até o fim. Jesus é dito assim a respeito dele, né, que é tão tremendo assim, ó, tão lindo, né, quando tem essa expressão em João, capítulo 13, Evangelho de João, capítulo 13. Diz assim, ó, versículo 1, João 13, 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então que nosso amor ele venha a ser até o fim, assim como o amor de Cristo. A gente não venha ter um dado momento no que a gente chega na nossa vida assim, agora eu vou parar de amar. Não, que a gente venha amar até o fim. Até o fim, a gente venha perseverar. Amém. Versículo 9. Bom, quem ama os outros, como diz aqui, cumpriu a lei. E com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Da onde que são esses mandamentos? Dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos Deus deu lá no Sinai, onde o povo pôde ouvir a própria voz de Deus, né, primeiramente, falando esses mandamentos, ordenando, onde depois Deus escreve com o seu próprio dedo nas tábuas. Coisa tremenda, hein? Esses mandamentos aí. E aí diz assim, ó, e se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, os 10 mandamentos aqui eles são mencionados, né? Eles são importantes, e é dito que eles se resumem nessa palavra: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O que a gente percebe aqui em princípio? A gente tem ali o termo, né? Esse mandamento: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Podem ter pessoas que não sabem, mas como é que eu faço para amar o meu próximo?
Como é que eu amo o meu próximo como a mim mesmo? Então, esse que é o ponto. A lei do Senhor, ela vai nos instruir em como nós vamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Porque a lei ela vai dizer assim, ó, não adultere. Então, quando tu não adultera, é uma das formas de amar o próximo como a ti mesmo. Porque tem gente que tem, assim, o mundo hoje está tão ímpio, tão, sabe, terrível, que essas palavras elas são invertidas. Aí tem gente que acha que dá desculpa, né, vai lá e adultera e diz que fez isso por amor, porque ama. Sabe, é um tipo de gente que merece a morte mesmo. Sabe que quando tem lá a lei de Moisés, ó, vai ser apedrejado, adulto, a pessoa ainda vai lá e dá desculpa que não é que fez por amor. Os filmes, como é que os filmes, né, de romance, né, apresentam? Muitos dos filmes de romance, a temática é adultério. Não vou dizer que todo filme de romance é assim, tá? Tem romances que são... Então, né, mas agora tem filmes de romance que a temática é adultério. Essas novelas da Globo, assim, quase todas elas vão ter, né, na trama ali, uma temática de adultério. O que é que está sendo, né, transmitido ali, que eles querem botar como sendo o princípio que levou aquelas pessoas a adulterarem? Eles querem colocar que é o amor. O amor. Só que não é o amor. Isso aí é o ódio à lei de Deus. É o ódio por Deus e pelo seu próximo. É isso que leva alguém a adulterar. Não é amor. É carnalidade, é concupiscência, é cobiça, não amor. Porque um homem que ama a sua esposa vai trair a sua esposa? O homem que, se nós devemos amar o nosso próximo, isso envolve a todos. Aí o homem ama, ele ama a sua esposa, mas ele também ama o próximo, ou seja, ele vai amar o seu próximo, ele vai querer trair, ele vai querer adulterar com a mulher do seu próximo. Se ele ama o próximo, como? Ele vai querer o bem do seu próximo. Ele vai querer destruir aquela outra família, se ele ama. Ele não vai querer destruir aquela família. Ele vai querer matar. Vai matar, vai furtar, sabe? Vai cobiçar, vai mentir, dar falso testemunho. Essas são formas de amar. Quando nós nos... E olha que interessante, né? Todos os mandamentos, né? Não adulterar, não matar, não. Então, existe, né, o amor que ele é, vamos dizer, positivo, né? Aquilo que nós agimos em amor, mas muitas manifestações de amor, elas se dão nesse tom negativo, de nós nos privarmos de fazer o que a nossa tendência egoísta, né, gostaria de satisfazer. Então, esse negar a si mesmo, muitas vezes vai ser a atitude de amor, para não prejudicarmos o nosso próximo, porque justamente o versículo 10, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, tudo aquilo que for prejudicar o próximo, que for fazer mal ao próximo, nós vamos nos omitir de fazer isso. Não, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque isso é mal. Isso vai prejudicar o meu próximo, isso vai ser mal para ele. Então eu não vou fazer isso. E isso é uma atitude de amor. Então quando nós não damos vazão a alguma tentação, a algum desejo, e nós nos contemos, nós estamos fazendo isso por amor ao nosso próximo. Aí diz assim, e de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, Jesus mesmo disse que dos 2 mandamentos, amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, as nossas forças, todo o nosso entendimento, e amar o nosso próximo como a nós mesmos, destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E não há como cumprirmos a lei sem amor. Então uma coisa vamos dizer, complementa a outra.
né, para nós entendermos como amar. A lei de Deus vai nos dar essa instrução de como nós amarmos, mas também é impossível alguém cumprir a lei de Deus sem amor. Então ambas as coisas se complementam. Então que nós venhamos a amar, porque o amor, né, é o cumprimento da lei. Versículo 11: E isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. O mesmo nós podemos dizer, meus irmãos. Nós temos conhecido o tempo. Nós temos visto sinais da vinda do Senhor. Sabe, as coisas têm se aproximado, a gente olha assim. E se Paulo pôde dizer naquele tempo que a salvação estava mais perto, que salvação é essa que ele menciona aqui? Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós. Que salvação é essa? É a salvação que fala da redenção do nosso corpo. É a salvação que está vinculada à vinda de Jesus Cristo, a sua segunda vinda. Essa é a salvação que é dito que está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Porque quando nós aceitamos a fé, nós fomos salvos. Mas agora, que salvação é essa que está mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé? É a glorificação, meus irmãos. É o dia que Jesus vai voltar e vai arrebatar o seu povo. Nós estaremos para sempre com Ele. Isso é essa salvação que está mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. Isso é uma verdade para todos nós. O tempo está cada vez mais próximo da vinda do Senhor. E como Pedro disse, um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia. Então o Senhor não retarda a sua vinda. O Senhor vai vir exatamente no tempo que Ele planejou vir. E esse tempo pode ser na nossa vida, no tempo de vida que nós temos, ou pode ser também mais adiante, nós não sabemos, não podemos ser nós a marcar, né, uma data e definir ali que não, o Senhor vai vir enquanto eu ainda estiver vivo. Deus revelou lá para Simeão, né, que ele não iria morrer sem antes ter visto Cristo. Mas isso foi revelado para ele, né, em relação à primeira vinda, né, do Senhor. Tem muita gente aí que fica, né, Deus me revelou que a vinda vai ser e tal. Toda vez que tu ouve esse tipo de conversa, foge. Porque assim, é de espantar como tem gente seguindo esse tipo de gente. Como sempre tem, né? Passa séculos, passa décadas, e sempre os marcadores de data para a vinda de Jesus têm seus seguidores. E não são poucos seguidores. Então assim, aqui nós venhamos a estar atentos, apenas preparados, sabendo que a vinda do Senhor está cada vez mais perto. Isso é suficiente. Estarmos prontos para que o Senhor venha enquanto nós estamos vivos ainda. Se estivermos prontos dessa forma, já está bom, a gente não precisa marcar uma data, não precisa ficar ali, né, querendo especular quando é que vai ser, como é que, né, que a gente se esforce em estudar a palavra do Senhor, em meditar, em conhecer, né, por causa da ignorância não sermos destruídos, né, como diz lá em Oséias, né, meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Que nós venhamos a conhecer a palavra do Senhor e estarmos preparados. Quando vier o tempo, quando as profecias começarem a se cumprir, a gente vai estar pronto. A gente vai poder assim, olhar, ficar esperando o Senhor. Bom, Senhor, estamos aqui. Então, que nós venhamos a despertar do sono. É interessante que isso aqui nos faz lembrar daquela parábola das virgens. 5 loucas e 5 nécias. Todas elas dormiram. Só que as loucas não tinham azeite consigo, de reserva. As sábias tinham azeite de reserva. Aí, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo! E aí todas elas acordaram ali, começaram a se arrumar e tal. As que tinham azeite de reserva entraram com o noivo para as bodas. Enquanto que aquelas que não tinham azeite, até tentaram: dá um pouco para nós e tal. Não, vamos comprar. E não deu tempo de comprar. Todas estavam
dormindo. Mas haviam aquelas que despertaram e estavam preparadas. E é hora de nós despertarmos do sono. É hora de nós estarmos como aquelas virgens sábias, acordando e estando preparadas. Que estejamos prontos para o que der e vier. Senhora, se vier dificuldade pela frente, que estejamos prontos para a dificuldade. Se vier bonança pela frente, que estejamos prontos para a bonança. Por quê? Porque muita gente se desvia quando vem tempos de bonança. Não achem que o tempo, porque a gente já tem que estar preparado para tempo de dificuldade. Tempos de prosperidade têm feito muitos mortos pelo caminho, tem deixado muita gente adormecida pelo caminho. Tem muita gente que não se desperta por causa que está ali, é bom, eu estou aqui, tenho tudo que eu preciso, meu celeiro está cheio, e aí está ali naquele sono mundano, sabe, não se desperta espiritualmente. Então a bonança muitas vezes também é aquilo que mantém a pessoa no sono, que nós venhamos a despertar do sono. Versículo 12, a noite é avançada, o dia está próximo, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Que noite é avançada essa? A noite é esse mundo aí, esse mundo de pecado, de trevas. Este mundo aí é a noite, esse pecado que vai se multiplicando cada vez mais. Essa é a noite avançada. Só que o dia está próximo. Que dia é esse? É o dia da vinda de Cristo, é o dia da volta do Senhor. Esse dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos das armas da luz. Então, meus irmãos, se a vinda do Senhor está próxima, como é que nós queremos ser encontrados pelo Senhor? Preparados ou despreparados? Preparados. Como é que nós nos preparamos? É especialmente, meus irmãos, vou falar o principal, tá? Em santificação. Em santificação é a principal forma de nós estarmos preparados para a vinda do Senhor. Olha o que Pedro fala em sua segunda carta. Ele diz assim, havendo, pois, 2 Pedro 3,11, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas nos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Então nós devemos aguardar esse dia, e até mesmo apressar, fala assim, como em santo trato e piedade. Então a nossa maneira de viver tem que ser uma maneira santa. E aí depois fala assim, versículo 13 e 14, 2 Pedro 3, versículo 13 e 14, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Imaculados e irrepreensíveis. Do que isso aqui está falando? De uma vida santa, uma vida imaculada, irrepreensível. Então nós devemos nos esforçar em santidade. Por isso diz, a noite é avançada, o dia está próximo, rejeitemos, pois, as obras das trevas. Não convém que nós façamos as obras daqueles que são das trevas, que nós venhamos a agir da mesma maneira como o mundo age. Nós não podemos ser iguais ao mundo. Nós não podemos ter os pensamentos que as pessoas do mundo têm. Nós não podemos ter o linguajar que as pessoas do mundo têm. Nós não podemos ter os mesmos propósitos de vida que as pessoas do mundo têm. Porque nós temos um foco na eternidade e devemos nos preparar para ela. Então rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Aqui fala de um exército preparado para batalhar e vencer tudo aquilo que se apresenta diante de nós. Nós estamos em meio a uma guerra espiritual, meus irmãos. Se estamos em meio a uma guerra, nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus. E como diz aqui, vistamo-nos das armas da luz. Aí diz mais. Diz agora aqui cita aqui alguns exemplos, né, do que são obras das trevas e as quais nós devemos, nos distanciar. Diz assim, andemos honestamente como de dia. Andemos honestamente como de dia.
não em glutonarias, nem em bebedeiras. Ou seja, essas festanças, essas farras, a coisa mais comum, né, que tem no mundo é a pessoa usar do seu dinheiro para ir gastar em festa, em farra, é comer, é beber, é danças, é tudo mais. Ficam até altas horas da noite, né, em festas. Isso aí são o quê? São as obras das trevas. É engraçado, né? Eu ouvi falar de crentes que vão, por exemplo, em Planeta Atlântida e outras festas semelhantes a estas. É muito engraçado, assim, como é que, sabe, esse povo acha que é crente indo para um lugar assim. Porque eu ouço, sabe, de alguns irmãos que vão evangelizar, né, na saída dessa, né, e que coisa terrível é que ali, sabe, às vezes pessoas, né, em coma alcoólico, pessoas, né, sabe, meninas abusadas e tantas outras coisas, né, que eles vêm ali e daí fica ali, né, alguns, né, da igreja ali tentando, né, ministrar na vida, né, daquelas pessoas completamente perdidas. Mas agora daí e alguém se achando cristão e vai lá para participar da festa, né? Para participar das obras das trevas, em vez de se vestir das armas da luz. Nós temos que andar honestamente como de dia, não em glutonarias, não em bebedeiras, nem em desonestidades. Aqui quando fala desonestidades, meus irmãos, a palavra aqui no original, tá? Fala de camas, de ir para camas, de fornicação. É que não é a palavra fornicação, não é a palavra adultério, né? É a palavra cama, né? No sentido de fornicação, de levar alguém para a cama. E então, né, desonestidade no sentido daquela pessoa que não tem um viver honesto, ou seja, aquela pessoa que tem, né, aquele viver, essa pessoa sabe, tem uma vida, né, de prostituição, né, que é justamente, é interessante na lei, né, que não tinha esses tempos assim, ó, falava da mulher honesta, né, ou o homem que tinha, né, o que era isso? Era comparado com aquela mulher que era chamada uma mulher da vida, né, uma mulher que, assim, uma era uma mulher que era uma mulher casada, né, tudo livre, né, tinha seu modo de viver, né, justo, respeitoso e tal. Essa era chamada mulher honesta, né? E já, né, no outro lado, né, tu tinha aquela mulher que não tinha marido, que era mulher solteira, né, que saía com um, saía com o outro e tal, né, vivia de cama em cama, né? Então, por isso, né, esse termo desonestidades, né, mas seria bem mais literalmente, né, né, esse sentido de cama aqui. Então, nem em camas, né, no sentido de cometendo adultério, cometendo fornicação, né, e tudo mais. Nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, né, que é justamente o que vem, né? É uma sequência. Normalmente as pessoas vão para as festas, das festas vão para as camas e dissoluções, e depois muitas vezes nisso são fornicações, são adultérios, e daí logo na sequência também vem as contendas, até mesmo mortes, invejas e tudo mais. Um abismo vai chamando outro abismo. E nós somos chamados para não termos parte alguma com essas obras. Mas somos chamados aqui no versículo 14 a nos revestirmos do Senhor Jesus Cristo. Já nos é dito que a nossa posição em Cristo, nós nos unimos a Ele, nos unimos em sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. E aqui é dito que para nós nos revestirmos do Senhor Jesus. Já é dito lá em Gálatas, capítulo 3, e versículo 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então aquele que foi batizado em Cristo, ele foi batizado em Cristo na sua morte, no seu sepultamento e ressurreição. Ele se uniu a Cristo. E se uniu a Cristo especialmente nesses três aspectos: de morte, sepultamento e ressurreição. Então, o fato de nós sermos ordenados, tu vê que isso aqui, ele aponta para quê?
Lá em Gálatas fala do nosso batismo, ou seja, fala da nossa conversão, fala do nosso novo nascimento, quando nós cremos no Senhor Jesus e fomos batizados nele e nos revestimos de Cristo. Mas aqui é uma ordem que é dada para aqueles que já estão em Cristo. Então isso aqui fala do quê? Mais uma vez, da santificação, meus irmãos. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Olha só a sequência, o que está em oposição. E não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Então isso aqui fala de uma mortificação da carne. Nós precisamos nos revestir de Cristo, e assim como Cristo morreu, e nós morremos com Ele, a nossa carne precisa ser mortificada. Mas assim também como Cristo ressuscitou, nós precisamos que o poder da ressurreição de Cristo nos capacite a viver uma vida de santidade na presença de Deus. Quando Paulo, ele fala lá em Filipenses, é muito tremenda essa passagem, Filipenses capítulo 3, e versículo 9, e 10, e 11. Filipenses 3, versículo 9, diz assim, ó, e seja achado nele, né, ou seja, seja achado em Cristo, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. Ele queria conhecer cada vez mais do poder da ressurreição de Cristo, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Então, ele queria ser cada vez mais feito conforme, estar em conformidade com a morte de Cristo, para ver se de alguma maneira ele pudesse chegar à ressurreição dentre os mortos. Só que quando ele fala assim, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos, o que ele está falando aqui? Esse chegar à ressurreição dentre os mortos. Não é que ele tinha dúvidas de que ele iria chegar, de que ele iria ser ressuscitado quando Jesus Cristo voltasse. Quando ele fala que ressurreição dentre os mortos, é justamente de poder experimentar de maneira plena o poder da ressurreição de Cristo. Então, chegar à ressurreição dentre os mortos é justamente, sabe, chegar num nível de santidade muito alto. Esse aspecto é que está sendo apontado aqui para a ressurreição dentre os mortos, para chegar à ressurreição dentre os mortos, que é o mesmo que, então, nos revestirmos do Senhor Jesus Cristo, onde nós nos unimos a Ele em sua morte, mas também em sua ressurreição. Então, quando nós venhamos a ter, sabe, a obra de Cristo, que Ele fez por nós, morrendo e ressuscitando, que essa obra venha a ter pleno efeito em nossas vidas. O efeito de mortificar a nossa carne e o efeito de que venhamos a viver plenamente para Deus, como vivos, como ressurretos dentre os mortos. Amém, meus irmãos?